Olá! Hoje vamos fazer uma análise focada num conceito que é, assim, essencial no direito administrativo, né? Pegamos um material explicativo ótimo sobre isso, o princípio do paralelismo das formas. A nossa missão aqui é, tipo, desembrulhar esse princípio, entender a lógica dele e por que ele é tão importante para a administração pública agir de forma, digamos, organizada. O material até usa uma analogia interessante, a de construir uma casa. Precisa de um processo formal, certo? Certo. E para demolir, a lógica é a mesma. Tem que seguir um caminho formal, um caminho equivalente. É isso que a gente vai explorar. Exato. E essa lógica, ela é fundamental, sabe? Porque estabelece ordem, previsibilidade, ajuda a impedir que atos administrativos importantes sejam criados ou desfeitos de qualquer maneira. Garante uma certa coerência. Certo, então vamos direto para a regra básica que o material apresenta. A autoridade que tem competência para criar um ato administrativo é, via de regra, a mesma que pode desfazer esse ato. Uhum. Seja para anular, para revogar ou mesmo para alterar. E o ponto-chave, tem que usar a mesma forma jurídica ou uma hierarquia igual, né? Isso. Um ato formal não pode simplesmente desaparecer com, sei lá, um ato informal. Não funciona assim. Não dá para ser um estalar de dedos, né? Não mesmo. É a tal da simetria em ação. O poder de desfazer, ele precisa espelhar o poder de fazer. E o que é interessante nisso é como funciona como um freio, sabe? Contra decisões muito apressadas ou até arbitrárias. Faz sentido. Pensa nisso como tipo um escudo. Garante que um direito que foi concedido ou uma estrutura que foi criada com um certo rigor não seja desfeita por um ato meio menor ou apressado. Protege o cidadão e a própria administração. Outro decreto presidencial. Exatamente. Uma portaria, por exemplo, não teria força para isso. A hierarquia das normas e dos atos tem que ser respeitada, senão vira bagunça. E tem um outro caso que o material traz, também muito claro. A criação de um órgão público. Sim. Se esse órgão nasceu por força de uma lei que foi aprovada lá no Congresso Nacional... Todo o processo legislativo. Isso. Só outra lei pode extinguir esse órgão formalmente. Não adianta uma autoridade administrativa, mesmo uma de alto escalão, tentar fazer isso por um ato administrativo comum, tipo uma resolução ou uma portaria. Não pode. E aí vem a pergunta, né? Tá, mas onde isso está escrito na lei? Onde exatamente fala princípio do paralelismo das formas? Boa pergunta. E o material destaca algo curioso. Esse princípio, com esse nome certinho, ele não tem um artigo específico na nossa Constituição Federal. Não está lá, preto no branco. Ah, então como ele existe? Ele é uma decorrência lógica, sabe? Quase que inevitável de outros princípios que estão sim na Constituição e são a base de tudo. Quais, por exemplo? O princípio da legalidade. A administração só pode fazer o que a lei permite. O da impessoalidade. Decisões baseadas em critérios objetivos, não em vontades pessoais. E, aqui é crucial, o princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica. A necessidade de estabilidade, né? Exatamente. Essa necessidade de que as regras do jogo sejam estáveis, que as pessoas possam confiar nas decisões da administração, é isso que sustenta o princípio do paralelismo. É uma construção forte da doutrina, dos estudiosos e da jurisprudência, dos tribunais. Entendi. Então, mesmo sem estar lá com artigo, nome e sobrenome, a própria estrutura do nosso sistema jurídico meio que exige essa lógica de simetria para funcionar direito e ser confiável. Perfeito. A própria Lei do Processo Administrativo Federal, a 9.784, de 99, quando ela fala sobre anulação e revogação de atos, ela indiretamente reforça essa necessidade de seguir procedimentos compatíveis, formas adequadas. O objetivo final é sempre fortalecer a confiança na atuação do Estado. Tá claro. Essa ideia da simetria parece bem importante para manter a estabilidade. Mas como a gente sabe, né, no direito quase sempre tem um mas, um porém. O material que a gente analisou também aponta exceções. Fala da tal revogação tácita. Como funciona isso? Sim, é um ponto relevante. A revogação tácita é um pouco diferente. Ela acontece quando surge uma lei nova tratando do mesmo assunto que uma lei antiga, só que de uma forma incompatível. Mesmo que a lei nova não diga lá expressamente, olha, estou revogando a lei tal.
a lei antiga perde a validade. Por quê? Porque a nova se sobrepõe, ela passa a regular aquele assunto de um jeito diferente. É como se fosse uma atualização implícita das regras. Entendi. Então, a lei mais nova, por ser incompatível, meio que aposenta a antiga automaticamente, mesmo sem um ato formal dizendo você está revogada. Interessante essa dinâmica. Yeah. É uma forma do sistema se manter atualizado. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, o princípio do paralelismo das formas é basicamente um pilar. Ele exige essa correspondência de competência e de forma entre o ato de criar e o ato de desfazer na administração. Certo. E como a gente viu na fonte, os benefícios são claros, né? Reforça a segurança jurídica, dificulta decisões arbitrárias e, no fim das contas, aumenta a confiança que as pessoas têm na administração pública. Fica bem claro que é um conceito-chave mesmo. Uma regra de coerência interna essencial para a gente entender como a máquina pública deve operar respeitando as próprias normas que ela cria. É um mecanismo de autocontrole, de certa forma. Exatamente. E isso, olha, nos deixa com uma reflexão interessante para fechar, que vai um pouquinho além do que o material trouxe diretamente, mas tem tudo a ver. Qual seria? Bom, em um mundo que cobra cada vez mais rapidez, mais agilidade e adaptação, como esse princípio da segurança jurídica, que a gente vê tão bem no paralelismo das formas, se equilibra com essa necessidade, que às vezes é urgente, da administração pública agir rápido, responder a novas demandas sociais e econômicas. Um bom ponto. O equilíbrio entre segurança e agilidade. Exato. Como encontrar esse ponto ótimo? Fica aí a questão para a gente pensar um pouco mais a respeito.